Fala galera, eu sou o Fabiano e você está no Arquivo Brock. Hoje nós vamos falar sobre o RPM. O RPM é um grupo de rock surgido lá no início dos anos 80. Foi sem dúvida o mais popular do país entre ali a metade dessa década, 86, 87. Nessa época aí, eles bateram todos os recordes de venda da indústria fonográfica brasileira. Eu já vou deixar aqui um recado para vocês. Se você não viu ainda o nosso vídeo anterior sobre a banda Casa das Máquinas, que fazia um rock and roll de primeira, clica aqui nesse card aqui, ó, que está aparecendo. Assiste lá, depois volta aqui para ver a história do RPM. História essa que começa em 1976, aqui em São Paulo, onde eu gravo, quando o Paulo Ricardo namorava uma moça chamada Eloá, que morava em frente à casa onde o Luiz Schiavon ensaiava com a May East, que fez parte aí de uma banda chamada Gangue 90 e Absurdetes. Num desses ensaios, os dois resolveram dar uma sapiada e assim os futuros vocalista, que também ia tocar o baixo, e o tecladista do RPM se conheceram. O Paulo Ricardo estava iniciando carreira como crítico musical e o Luiz Schiavon tinha a formação de piano clássico. Nessas, eles acabaram montando uma banda chamada Aura, que tocava jazz rock e que contava ainda com o Paulinho Valenza para comandar a batera. Eles ensaiaram por um tempão, mas não pintava nenhum show. Nisso, cada um acabou indo para o seu lado. O Paulo Ricardo foi estudar na Europa e o Schiavon começou a flertar com a música eletrônica. Quando o Paulo Ricardo retornou, lá no começo dos anos 80, os dois se reuniram novamente e aí sim nós tivemos o nascimento do RPM, com os caras gravando umas canções como A Cruz e a Espada, Olhar 43 e Revoluções por Minuto. Eles gravaram essas músicas numa fita demo que foi veementemente recusada pela gravadora CBF, porque os caras julgaram que as músicas não eram comerciais. Olha que vacilo. O Revoluções por Minuto, que é o significado da sigla que dá nome à banda, era para ter sido 45 RPM, ou seja, 45 rotações por minuto. Esse nome foi sugestão de uma amiga dos caras, né, junto com mais uma pancada de nome aí, que estava numa lista que ela fez lá, e os caras gostaram dessa parada. O 45 acabou sendo limado e Rotações foi substituído por Revoluções. Para completar o time, os caras chamaram o guitarrista Fernando Deluc, que já tinha tocado com a May East lá, né, e o baterista Charles Gavan, que nessa época já tinha tocado até com o Ira e viria a ser o futuro baterista dos Titãs. Eles gravaram um compacto em 1984 pela Sony, com as músicas Revoluções por Minuto, que foi censurada na época, e a música Louras Geladas, que estourou de tocar nas rádios. Na esteira do sucesso dessa música aí, veio o primeiro disco, no ano seguinte, que foi intitulado Revoluções por Minuto. Esse disco teve já na bateria o Paulo P.A., que chegou para a banda na metade da gravação desse disco. O motivo foi que o Gavan já tinha caído fora para entrar nos Titãs. O primeiro hit desse álbum foi Olhar 43, que acabou puxando as outras músicas e foi um sucesso estrondoso. Os caras chegaram a ter 8 músicas tocando nas rádios ao mesmo tempo e venderam mais de 300 mil cópias. Com isso, a banda fazia show atrás de show. Vale aqui uma menção para a participação do Paulo Ricardo na música Agora Eu Sei, da banda Zero, que fez bastante sucesso na época e eu gosto bastante. Entra em cena, então, o empresário Manuel Poladian, um verdadeiro Midas na indústria fonográfica, e, entre outros nomes, até hoje, já trabalhou com Liz Regina, Gal Costa, Sarah Vaughan, Rita Lee, Roberto Carlos, Caetano, Ray Conniff, Júlio Iglesias, Miles Davis, Ray Charles, Ney Matogrosso, Tina Turner, nossa, Liza Minnelli, Sting. O cara era bom, velho. O cara ainda é bom.
a produtora dele ainda existe aí, e tudo mais. Ele acabou fechando com a banda e os caras começaram a encher estádios. Nesses shows, a direção ficou a cargo de ninguém menos do que o Ney Matogrosso, que já tinha trabalhado com o Palladian e trouxe toda uma nova abordagem aí de luz, de conceito de apresentação com o RPM. Essa turnê gigante resultou, em 86, no álbum Rádio Pirata ao Vivo, que tinha músicas gravadas aí em 2 shows feitos no AMB em São Paulo. Das 9 músicas no disco, 2 eram inéditas, que eram Alvorada Voraz e Naja, que é um instrumental. Tinha 2 covers também, London London, do Caetano Veloso, e Flores Astrais, dos Secos e Molhados, né? Quase sem nenhuma influência aí do Ney Matogrosso. E mais 5 músicas do disco anterior. Fez tanto sucesso que a histeria das fãs chegou a ser comparada com a bitomania, e isso transformou o Paulo Ricardo em sex symbol e acabou também levando a banda ao quase inevitável período de excessos, né? De excessos de sexo, drogas e rock and roll. Um ano depois do lançamento do Rádio Pirata, a banda já não estava mais nos eixos. Mesmo fazendo muito sucesso, em junho de 87, os caras acabaram gravando aí um enfadonho disco chamado RPM e Milton. A parceria da banda com o Milton Nascimento acabou passando meio que batido, sem muito alarde, porque não era bem o que o público da banda esperava, né? Não contente ainda com essa empreitada maluca aí, a banda decidiu meter a cara no lançamento de um selo próprio, o RPM Discos. Essa parada acabou causando uns conflitos entre os integrantes. Os caras chegaram a produzir um LP com um grupo paulista chamado Cabine C, que era do Ciro Pessoa, que é um excitante que infelizmente faleceu aí vítima de coronavírus agora em 2020. Esse trampo foi um tremendo fracasso. E ainda em 87, o Paulo Ricardo, o Schiavon, o Deluxe e o PA decidiram separar o grupo. No ano seguinte, a gravadora ofereceu uma grana considerável aí para os caras voltar, e como as contas não param, nesse mesmo ano lançaram o disco RPM, que é mais conhecido como Quatro Coiotes. Esse disco teve uma divulgação monstro. Só para ter um parâmetro dessa divulgação, algumas rádios tocaram o disco na íntegra. O percussionista Paulinho da Costa trouxe uma pegada mais batucada para esse disco aí. Que tem até uma parceria inusitada com Bezerra da Silva na música O Teu Futuro Espelha Essa Grandeza. Mesmo vendendo bem e tendo uma canção muito boa, que é Quatro Coiotes, o disco acabou não correspondendo ao que a gravadora esperava. Somado a mais esse fracasso, os caras ainda tiveram um monte de divergências aí a respeito do caminho a seguir para os próximos trabalhos, levando a parada na base da treta até mais uma separação no ano seguinte, de 89. Em 93, já sem o Schiavon e o PA, o Paulo Ricardo e o Fernando Deluxe lançaram um disco chamado Paulo Ricardo e RPM. Esse disco é considerado por muita gente o terceiro disco da banda, mas por ter rolado até uma briga judicial aí pelo uso do nome na época, ele oficialmente não conta. O Marquinhos Costa fez a batera, né, e o Franco Júnior ficou com os teclados. Esse disco é mais pesado, é o disco mais pesado da banda. Ele não teve tanto a influência aí do Schiavon, né? Na verdade não teve nenhuma influência do Schiavon, e a banda acabou apostando aí nas guitarras mais pesadas e uns solos mais bem construídos aí da guitarra do Deluxe. O disco, mesmo apresentando aí uma excelente qualidade musical, e eu até acho muito boa a música Surfista Prateado, não refletiu sucesso nem nos palcos e nem em vendagem. Era a época da ascensão do axé e do sertanejo, e aí ficou ruim para os caras. Cada um foi para o seu lado novamente. Em 2001, a banda retorna com formação clássica, inclusive com o empresário Manuel Poladian. E eles lançaram a cover da música Leaf, que é a abertura do Big Brother gringo, e que aqui foi batizada de Vida Real.
Essa música também foi escolhida para a abertura da versão global do programa. Em 2002, gravaram um MTV RPM, MTV RPM 2002, que misturou músicas inéditas como Carbono 14, Rainha, Onde Está o Meu Amor, com a cover do Exagerado, né, que teve até a participação já ia falando que teve a participação do Cazuza, com a participação do Frejá, uma participação virtual do Renato Russo, um dueto com o Paulo Ricardo na música A Cruz e a Espada, e também a participação do Otto, tocando Naja com os caras. A banda voltou então a excursionar, até com certo sucesso, mas novamente as tretas aconteceram. Dessa vez por conta do Paulo Ricardo ter supostamente aí registrado todos os direitos da marca RPM no nome dele, né? Novamente a bagaça acabou desandando, a banda acabou em 2003 e teve mais briga judicial. Mas eles voltaram em 2007. A princípio, o Esquiavon e o PA participando do disco solo do Paulo Ricardo, e depois os caras se juntando para tocar como RPM mesmo. Esse não foi bem um retorno oficial, porque todo mundo continuou fazendo seus trampos por fora, até que em 2011 eles retornaram de vez. Começaram a fazer uma turnê aí e lançaram o álbum Electra, que tinha uma pegada mais eletrônica, né? Querendo acompanhar a vertente da época. Tinha umas bandas Blur, todo mundo fazendo um som misturando rock com eletrônico. E esse disco trazia umas músicas aí até bacanas, cara, como Dois Olhos Verdes e Crepúsculo. Em 2014, deveria ter sido lançado um álbum chamado Deus Ex Machina, que chegou a ser gravado e tinha a produção aí do Lucas Silveira, do Fresno. Mas por algum motivo, esse trabalho acabou sendo deixado de lado. A banda foi seguindo, tocando aqui, tocando ali, cumprindo a agenda, e nessa época o Paulo Ricardo estava em evidência num programa da Globo. Ele chegou a gravar mais um disco solo em 2016, que era a mesma época do programa, tá colocando ele na cara de todo mundo. Só que foi rolando essa parada até que em 2017 eles deram de novo um tempo e o Paulo Ricardo acabou anunciando aí que não queria mais voltar para o RPM. Ele ia dar atenção full para a carreira solo dele. Em 2018, o Esquiavon, o Deluxe e o PA, junto com o baixista e vocalista Joy Palone, voltaram a fazer shows e manter o RPM na ativa. Infelizmente, em 2019, o PA veio a falecer por conta de problemas respiratórios. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se você chegou agora, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Segue a gente também nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e acesse também o portal de conteúdo pop que mais cresce. É o www.popsfera.com.br. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a semana que vem com mais um Arquivo Brock. Falou!